É uma pergunta, é sempre aqui no começo uma pergunta para segurar você aí, você não pode ir embora, então me responda. Você acredita que a arte cinematográfica imita a vida ou a vida imita a arte cinematográfica? Essa é a pergunta. Entendeu? Repito. Você acredita que o que passa no cinema depois se torna realidade? Ou o cinema copia a realidade e, a partir daí, leva para as telas essa realidade? Você acredita que é daqui para lá ou de lá para cá? Eu quero a sua resposta e quero que você preste atenção nesta matéria, porque tem tudo a ver com isso. Você sabe que o Rubens, já há muito tempo, eu venho falando a respeito de hábitos que foram adquiridos, e até conceitos e até atitudes que foram adquiridas após os filmes. Você deve lembrar que o Rubens tem falado há muito tempo a respeito, por exemplo, dos atores de Hollywood, das atrizes de Hollywood que fumavam. E o tempo todo no filme soltando fumaça para todo lado. E é claro que as pessoas se espelham nos artistas. Então, o tabagismo, hoje se sabe que patrocinou grande parte dessas produções, que são muito caras, justamente para levar as pessoas ao hábito de fumar. Só que depois de um certo tempo, não se sabe por que motivo, a indústria de tabagismo foi bombardeada com as notícias de questões envolvendo doenças. E aí se estagnou a questão do tabagismo e os filmes passaram a reduzir o número de pessoas fumando. É um dos exemplos que eu dei, tanto que nós dizíamos naqueles vídeos passados, veja a propaganda do cigarro. Hollywood é o sucesso, seja o sucesso, fume Hollywood. Quer dizer, Hollywood é o local onde se faz os filmes, né? Então, você vê que uma coisa é casada com a outra. Mas nós não estamos aqui na década de 50, nós não estamos na década de 60 nem 70. Nós estamos aqui exatamente em 2026. Então, no século 21, 2026, você acredita que o cinema pode ter antecipado coisas para essa data? E se eu disser para você que filmes muito antigos que surgiram de romances, livros, já diziam o que está acontecendo hoje? E aí a preocupação, ou pelo menos a nossa atenção, em perceber se isso é algo imaginável e plausível ou se vem de uma mente doentia que acha que tudo tem algo por detrás. É a tua opinião que eu quero. Se você perguntar o que é mais importante aqui nesse vídeo, eu vou dizer para você. Na minha visão, o mais importante é a sua opinião. Então, quando você escreve aí nos comentários a sua opinião fiel a respeito do que o Rubens está falando, você pode ter certeza que você vai fazer com que o Rubens se sinta contemplado, tá bom? Mas se ainda tiver dúvidas que o Rubens foi contemplado, aí você faz um Pix ajudando a gente, pelo menos R$10, elaine.santana662@hotmail.com, ou aponta seu celular para cá e deixa uma mensagem, porque na próxima live eu vou ler a sua mensagem, tá certo? E seu nome vai aparecer também aqui conosco. Quer ver onde ele aparece? Eu vou te mostrar agora, ó. Olha aí, ó. Aparece aqui do lado, tá vendo? Ó? O nome das pessoas que ajudaram a gente aí, ó. Como, por exemplo, o Alexandro, o Felipe, o Pisca Placa, o Carlos Custódio e o Marcelo Menezes, viu? Que colaboraram com a gente também, olha aí, ó. Os nomes estão aparecendo aqui, não é verdade? Então você, se quiser, se puder, ajude também a gente. Seja um dos felizes amigos que tem a certeza, a convicção de que colaboram com o projeto que o Rubens vem desenvolvendo, tá bom? Ainda mais aqui no canal Fale Alto, que não tem monetização ainda. Então, conto com você. Agora, o que eu estou dizendo aqui, pessoal, retomando aqui o assunto, é que existe um filme chamado A Ilha do Dr. Moreau. Inclusive, tem uma versão da década de 80 que eu vi no Cine Vitória, em Coelho da Rocha, com o Marlon Brando, que é muito boa, inclusive. Mas não é a única, é um remake do remake do remake. Existem filmes preto e brancos antiguíssimos que falam a respeito da Ilha do Dr. Moreau. O que é a Ilha do Dr. Moreau? Vou falar para você bem aqui, bem agora. Para quem não viu o filme, né? Ou os filmes, que são vários. E tem outros filmes também mais modernos, mas aí são comédias. Aí não vale, é filme sério. Esse filme mostra que naquela época, justamente na época que o livro foi escrito,
é a época em que começou-se a estudar o genoma humano. Você sabe o que é genoma? Essa palavra ela é assemelhada e é da mesma raiz de Gênesis, genética, genoma. Ela tem a mesma raiz etimológica, porque ela diz respeito à vida, ao ser, seja vegetal, seja animal. Então, o genoma é algo que foi descoberto naquela época, interessante, parece um fiapinho de algodão, sabia? É. Quando olha no microscópio, parece um fiapinho de algodão, mas é ali que está o ácido desoxirribonucleico. Eu acho que é esse o título que eu confundo, mas é ácido desoxirribonucleico. Não tem no. Desoxirribonucleico. É ali que tem esse ácido, que é o DNA, a sigla DNA. E ali naquele fiapinho tipo de algodão muito pequeno, ali tem uma cadeia entrelaçada de DNA e tem o RNA por fora. Os caras descobriram um meio para pegar uma tesoura, que não é física, é para você entender, cortar um pedaço daquela fita, tá certo? Cortar um pedaço dela e aí reemendar, colocar ali um remendo, como se fosse uma emenda. E aí transforma o genoma, transforma a genética, transforma uma coisa em outra coisa. Isso aconteceu no filme. Não é dessa forma, porque naquela época que foi escrito o livro, ainda não se falava em tecnologia CRISPR. Não. A tecnologia CRISPR é moderníssima, mas tudo partiu de um avanço. Ela começa com o genoma e vai depois se adaptando, não é se adaptando, mas vai se refinando até chegar ao DNA e agora, por último, a tecnologia CRISPR. Então, graças à tecnologia CRISPR, aquilo que se falava no cinema quando se criou o genoma já era uma projeção do que estava para acontecer no futuro. E esse futuro já é hoje e já desde algum tempo curto para trás. Então a minha amiga Márcia Barata, a quem eu mando um forte beijo, e agradeço a ela também, a Silvinha, por mandar muitas matérias, ela mandou essa matéria que tem a ver. Olha bem, nós estamos falando da mente do Rubens. Esse universo é insondável. Não tem como algum ritmo ou qualquer outro ritmo questionar o que está na mente humana. A mente humana não é uma mente de IA. A mente humana ela é um universo tão vasto como o infinito, desprovido de tempo como a dimensão desconhecida, o além da imaginação, né? Assim a abertura? É a mente humana. Então a mente do Rubens, olha, a minha mente, ela associa a notícia que a Silvia mandou, aliás, que a Márcia Barata mandou. Obrigado, Marcinha. A minha mente associa ao filme Doutor Moreau e ao livro do homem que misturava genoma humano com genoma de animais e criava seres híbridos. E vou te falar, hein? Não eram poucos seres híbridos, não, eram muitos. Aliás, eu estou lembrando também de um outro filme aqui muito bom. A Madinha tem ele guardado no computador, é um filme preto e branco, que aparece uma mulher que foge de um sanatório e ela está, o que se diria, os de calcinha, só que naquela época era uma calçolona gigante, branca. E ela foge pela janela e ela acaba indo parar num castelo, onde ali no castelo ela veste uma roupa mais bonita e o dono do castelo se interessa por ela, mas não é para ser esposa, ela acha que é. É para transformá-la também num ser híbrido, igual as outras esposas que ele já teve e agora eram animais. Animais jogados na cela. Esse filme é muito bom, eu não lembro o nome. Tem outro brasileiro também que é a Múmia, né? Aquela múmia brasileira também. O cientista, além de ressuscitar a múmia, ele também criava seres híbridos, baseados no Doutor Moreau. Né? Um filme brasileiro da múmia, que tinha a Regina Casé e também o Evandro Mesquita. O Segredo da Múmia. Mas aqui não é filme. Aqui é realidade. E aconteceu no Brasil. No Brasil. Não é a questão envolvendo o livro inglês, o livro e os filmes lá do Marlon Brando, aquela coisa toda. É no Brasil. O Brasil cria o primeiro corpo clonado da... Porco. O Brasil cria o primeiro porco clonado da América Latina. E é para fornecer órgãos para o SUS.
E por falar em SUS, você pensa no susto. Aí já não é SUS, é o susto. Olha aqui, aconteceu hoje. Lá em Yellowstone, lá no Wyoming, terra indígena, que hoje é centro cultural, onde tem aquele parque famoso de Yellowstone, o velho, um velho igual o Rubens, ele foi desafiar aquele animal gigantesco que tem lá e o animal deu-lhe um solavanco nele, jogou ele a 5 metros de altura. Quer ver? Olha ali, ó. Pequenininho para não ter direito, né? Olha lá o velho correndo, ó. Olha lá, foi hoje. Olha lá. Minha nossa, que coisa absurda. O velho deu mole pro bison, o bison jogou ele lá nas alturas. Olha lá onde o velho ficou de cabeça para baixo. Rapaz, aconteceu hoje lá no Yellowstone, que coisa incrível, né? Mexer com o animal, nem para poder perturbar o animal, não é verdade? E muito menos para clonar. Não, para clonar animal, eu quero a sua opinião, não a minha. Para clonar animal, para poder tirar o órgão, modificando o órgão do animal, modificando o animal, eu quero é a sua opinião daqui a pouco. Mas isso aqui é curioso, né? Porque o vídeo é gigante, mas eu não posso passar aqui, senão vai dar direito, né? Você sabe disso. Não posso passar. Você vê no YouTube, olha lá. Bison flips grandpa. Grandpa em inglês é o vovô. Bison flips o vovô e joga o vovô para cima no Parque Nacional de Yellowstone. Vamos ver de novo, mais uma vez? Olha lá. A chifrada. Olha a altura que esse velho subiu, cara. Rapaz, o velho literalmente voou pelos ares, hein? Que coisa incrível, ó. E não, ainda bem que não foi um coice, né? Ele já pegou por baixo e levantou. Então, não é pelo impacto do animal no velho que de repente causou algum problema. Talvez tenha sido a queda, né? Porque o animal pegou ele bem de jeito pelo bumbum e suspendeu sem solavancos, apenas fazendo a alavanca, mas não batendo nele, como por exemplo um bode. O bode costuma dar chifrada nas pessoas ou cabeçada. E ali não foi uma cabeçada, foi realmente uma suspensão, olha lá. Suspendeu o velho que deu uma estrelinha no ar e caiu no chão. Mas voltando aqui para o porco. Brasil cria primeiro porco clonado da América Latina para fornecer órgãos ao SUS. E o pessoal está comemorando, porque o animal nasceu no laboratório, está saudável. Aqui é uma foto ilustrativa. Esse porco aqui que está fuçando a terra não é o porco que nasceu. O que nasceu está no colo aqui do cientista, olha lá. É o porquinho bonitinho que nasceu em laboratório e ele tem os seus órgãos modificados. Os órgãos dele estão parecendo órgão humano. Você entende ou não? É como se fosse uma enxertia de planta. Então eles pegam a cadeia de DNA, eles fazem um corte, e ali na tecnologia CRISPR, como se fosse uma tesoura ou como um alicate, não existe isso, não é físico. Mas para você entender, ele vai e remenda. Faz o remendo daqueles lacinhos que você vê assim, ó, entrelaçado, RNA, DNA, e faz aquele emendo ali e usa uma proteína para isso. Uma proteína que é absorvida. Essa proteína é que carrega a emenda. Aqui não é uma fala técnica de médico, aqui é uma fala popular, tá certo? De uma mente que entende do jeito que eu já pesquisei sobre isso, como funciona. Então, não tenha como um ensinamento técnico ou consulta técnica de uma pessoa capacitada para isso, que não é, tá bom, pessoal? Só saiba que é mais ou menos dessa forma. É um remendo, para você entender. É aquele remendo novo em pano velho. Olha para cá. Olha aqui. Algum dia, alguém disse isso. Não se remenda costura de pano novo em tecido velho. Nem, no entanto, se deita vinho novo em odres velhos. Mas será que é legítimo? Legítimo é lei, né? Mas será que é salutar? Será que é ético? Será que é divinamente conceitual fazer algo desse tipo? Mudar o DNA de um animal para possibilitar transplante para ser humano? Eu quero a sua opinião. Se você estiver para morrer porque não tem um órgão, e o único órgão que puder ser transportado para você, se for um órgão de porco, você prefere, não estou dizendo testemunho de Jeová, não vem ao caso, você prefere morrer ou prefere o órgão do porco para tentar você viver mais um pouco? Vamos lá, responda aí para o Rubens, porque a sua opinião é importante e ainda mais, a pessoa que é sincera, a pessoa que é coerente, isso é muito importante também. Então, coerência nunca é demais. Você aceitaria um transplante de um órgão de porco clonado? Sim ou não? Ou você teria o receio de se transformar num animal híbrido, como, por exemplo, no filme Doutor Moreau?
Essa é a pergunta e o que estará aqui abaixo já já será a sua opinião. Muito obrigado.